Graça e paz para o seu coração. Vamos passar para o Ministério da Palavra. Quero ler só um versículo com você que está em Êxodo, no capítulo 5, só o versículo 9 diz assim: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha só, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Curva a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado, Senhor, ó Deus, por esse tempo de louvor e adoração, por esse privilégio de semear no Teu reino. Obrigado porque o Senhor dá pão e o Senhor dá semente. Obrigado por essa revelação, Senhor, para nós não comermos a semente, só comermos o pão e plantarmos a semente de novo no Teu reino. Muito obrigado. E agora, Senhor, nós estamos diante da Tua poderosa palavra e clamamos que o Senhor fale no nosso coração, que o Senhor nos desafie nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo. Então toda a obra de distração, de confusão na mente, já foi quebrada na cruz, já foi destruída na cruz. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, esse ambiente livre, leve, Senhor, para que o Senhor ministre no nosso coração, para que o Senhor tenha liberdade para plantar essas sementes da Tua palavra num coração fértil, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, o contexto desse versículo que eu li. Eu vou ler de novo. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então o que está acontecendo aqui? Por 430 anos, vocês sabem, o Egito, Israel serviu no Egito como escravo, né? Então todo o povo de Deus ali, 430 anos, numa dura escravidão. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, viu o que estava acontecendo com eles, por isso desceu para socorrê-los, para livrá-los. Então quando Deus vem, Ele levanta um homem. Quem que Deus levanta para libertar o seu povo? O Moisés. Só que Ele começa então a colocar uma palavra no coração do Moisés. Ele começa a ministrar primeiro no coração do Moisés, ali na sarça ardente. Agora então o Moisés tem uma palavra e o Moisés começa a pregar essa palavra de Deus para o povo. Olha, Deus tem uma terra para nós, uma terra ampla, uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel. E Ele já deu essa terra para os nossos pais, para o Abraão, para o Isaac e para o Jacó. E agora é hora de tomar posse. Então, o Moisés está pregando a palavra. Ele só está falando para o povo de Deus que está escravizado no Egito o que Deus mandou ele falar. E é exatamente essas palavras, olha só, que o faraó está dizendo. Olha a preocupação do faraó: agrave-se o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Qual é a palavra mentirosa que o faraó está se referindo? A palavra de Deus, a promessa da terra prometida. Então qual que é a estratégia de faraó? Vamos ocupar o povo. Não vamos deixar tempo para eles. Porque vocês sabem, a Bíblia diz que eles tinham a matéria-prima, que eles faziam os tijolos, os israelitas, os escravos. E agora o faraó disse: não, corta a matéria-prima. Eles que vão ter que buscar a matéria-prima e vão ter que dar conta da mesma quantidade de tijolos. O que aconteceu? Então eles tinham que acordar mais cedo, de madrugada, a Bíblia diz. Eles iam atrás da matéria-prima, eles tinham que dar conta da mesma quantidade de tijolos, então eles iam trabalhando até tarde da noite, e no outro dia eles já estavam lá tudo de novo. Irmãos, não tinha tempo para voltar para casa, não tinha tempo para almoçar, não tinha tempo para ficar com os filhos, não tinha tempo para curtir o casamento, não tinha tempo para nada disso. E aí essa era a estratégia de faraó, e começou a dar certo, porque o próprio povo de Deus chamou Moisés e disse: Moisés, para com esse negócio de palavra de Deus, para com esse negócio de terra prometida, para de falar isso, porque a nossa situação só está piorando. Quem está me entendendo? Não é? Irmãos, e nós temos vivido uma situação parecida hoje. É impressionante. Até eu brinquei de manhã, né, que qualquer semelhança com a nossa realidade hoje terá sido mera jesuicidência. É isso mesmo o que tem acontecido hoje, irmãos.
pessoas trabalhando demais, e sabe, nunca é suficiente, e mais um trabalho, mais um emprego, mais uma fonte de renda, mais um tempo, agora ninguém volta para casa, ninguém almoça junto, ninguém está com a família, e vai embora, e agora o final de semana também, vamos trabalhar no sábado, vamos trabalhar no domingo, estamos escravizados, estamos não, está amarrado, e eu não estou, mas eu tenho visto muito crente debaixo dessa escravidão. Até tem uma frase, coloca a minha frase aí, já é a Kézia que está ali? Ah, seja bem-vinda, glória a Deus. Então, olha só essa frase, que na verdade, essa frase, ela realmente mostra essa escravidão moderna, né? A escravidão que está acontecendo nos nossos dias. Olha só, qual é o padrão do mundo? Qual é o padrão que o Egito estabeleceu? Trabalhe mais, ganhe mais, consuma mais, endivide-se mais e trabalhe mais ainda para pagar sua dívida. E as pessoas estão vivendo assim, não é? Nunca teve esse dia a gente estava vendo uma reportagem que nunca houve uma geração como a nossa, que consome tanto, consome coisas que nem precisa. Nós temos sido a geração dos acumuladores. E estamos trabalhando mais para pagar esse acúmulo. Que tragédia. Então, irmãos, essa situação que o povo de Israel está vivendo, parece assim que é a Bíblia agora, né? Parece que é a nossa realidade, mas é isso mesmo, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos alinhar isso aqui hoje, em nome de Jesus, amém, queridos? Quero compartilhar com vocês hoje o nosso tema, a jornada até a terra abundante, até a vida abundante. Porque sabe por quê, irmãos? Na verdade, o que Faraó queria, e Faraó é a tipologia de Satanás aqui nessa história, o que Satanás quer é que a gente nunca chegue na vida abundante. E eu vou te falar como chegar lá, não é? Então, na verdade, eu não a Bíblia. Então, o que Faraó quer é, vamos ocupar eles. Vamos deixar eles tão ocupados, tão ansiosos, que eles não vão ter tempo para ouvir palavra de Deus. E, consequentemente, eles não vão conseguir chegar em Canaã. Era essa a missão de Faraó, é essa a missão de Satanás. Não é? Então, vamos ver. Mas a gente tem um antídoto. Diga glória a Deus. A jornada até a vida abundante. A gente precisa atentar, irmãos, para essas 3 estações que todos nós estamos passando. Né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou nessa primeira estação. Alguns estão passando na segunda, alguns já estão na terceira. Mas vamos ver. Mas todos nós, cutuca esse crente que está aí do seu lado, Deus tem uma vida abundante para você. Amém? Porque Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não somente isso, vírgula, e a tenham em abundância. Não é só viver, é viver em abundância. É viver em abundância. É isso que Deus quer para nós. Muito bem, então vamos ver essas 3 estações, né, dessa jornada até a terra prometida, né? Até a vida abundante. Vamos ver. Então, a primeira estação, grita aí comigo, libertação. Essa libertação do Egito, ou a libertação do mundo, ou dos valores do mundo. Presta atenção. Êxodo 12, 37 diz assim, assim partiram os filhos de Israel, de Ramessés, era o Egito, para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Onde tem um homem, tem pelo menos 2 mulheres, né? Milhões, né? Não, pelo menos mais do que 1 milhão de pessoas saíram do Egito. Então eles estão saindo ali do Egito, maravilha. Agora, não foi fácil, foi uma luta para eles saírem, a luta pela libertação deles. Vocês sabem que quando o Moisés começou a pregar, então, o faraó começou a resistir, aumentou o trabalho, o próprio povo começou a ficar com medo, não queria esse negócio, não é? Mas o Moisés perseverou, Deus mandou ele perseverar, ele foi para cima do faraó, e aí o faraó começou a resistir agora. O faraó começou a resistir. E quando o faraó resiste, vocês sabem o que acontece? As pragas, né? Então, na verdade, vocês sabem, a Bíblia diz que as pragas no Egito foram assim uma disciplina de Deus contra os deuses, né? que o Egito acreditava. Por exemplo, eles idolatravam o Nilo como um deus. Então veio a praga, a água se transformou em sangue, o Nilo se transformou em sangue. Não é? Depois veio a praga das rãs, porque eles adoravam as rãs. Veio a praga dos piolhos, 3 pragas. Então, quando chegou a 4ª praga, irmão, o Egito já estava meio detonado. Pensa,
porque o rio cheirava mal, os peixes estavam morrendo, rã para tudo quanto é lado, entrava nas casas, aquele negócio terrível, piolho para todo mundo se coçando, um negócio terrível. Agora, vem a quarta praga, a praga das moscas, né? Aquilo ali, irmão, foi terrível, aquela praga das moscas. Então o faraó chamou Moisés. Olha, presta bem atenção. Ele chamou Moisés, peraí, vamos negociar. Não, calma, pega leve, né? Vamos negociar. Aí olha a proposta dele: ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus. Tudo bem, vocês podem ser crentes, mas aqui no Egito, olha só, presta atenção, ou seja, vão, mas não vão longe. Sejam crentes, mas sejam crentes, não é? Com um pé na igreja e outro no mundo. Entende? Não leve muito a sério esse negócio. Fiquem aqui no mundo servindo a Deus. E aí então vocês sabem que o Moisés disse negativo: nós não podemos servir a Deus aqui, porque nós temos uma terra, que nós vamos servir a Deus nessa terra que Deus deu. Diga glória a Deus, não é? E o Moisés então fica firme. Então o faraó, ele resiste de novo, ele diz: então não vai sair ninguém. Não vai sair ninguém. Vocês não querem servir a Deus aqui no Egito, aqui no mundo, então vocês não vão sair de jeito nenhum. Então vem outra peste, vem outra praga, a quinta praga, peste sobre os animais. Depois vem as úlceras, depois vem a praga das pedras, né, que cai sobre os animais, sobre a plantação, e o Egito cada vez mais destruído. E a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, que destrói a lavoura do Egito. Agora presta atenção, na oitava praga, presta atenção nisso, o faraó então chama Moisés de novo, porque agora, a essas alturas, o Egito está mesmo destruído. Então ele chama o Moisés e diz: Moisés, tá bom, tudo bem, entendi, vocês podem sair. Não precisa adorar a Deus aqui no mundo, não. Vocês podem sair. Só tem um detalhe: ide somente vós os homens e servi ao Senhor. O que é que o faraó estava dizendo? Ganhem o mundo, ganhem a vida, deem certo, sejam prósperos, mas deixa a família, larga a mão da família. Irmão, é o que nós temos visto hoje. Nós temos visto crianças, deixa eu te falar, olha, e quando eu estou falando isso, eu falo com todo o cuidado do mundo, porque eu não estou falando para uma pessoa, eu estou falando para 90% da população, não é? As crianças estão sendo criadas como é que chama? Nas creches da vida, pelas babás da vida, pelas redes sociais da vida. Irmão, nós estamos entregando os nossos filhos para Moloque. Entende? As crianças estão crescendo sem princípio. É o princípio da babá, é o princípio da creche. Nós estamos perdendo uma geração. Eu estou apavorado com essa geração, não é? Eu contei que a minha filha, há uns anos atrás, quando ela teve a primeira filha, ela é neuropsicóloga, ela estava trabalhando, dando aula numa escola, trabalhando numa clínica particular, ganhando super bem, estavam muito bem financeiramente, não é? E a minha filha tomou uma decisão junto com o marido dela. E não teve nada a ver com a gente, não foi a gente que foi aconselhar nada. Depois ela foi avisar a gente. Falou para a gente: nós tomamos uma decisão. Eu vou sair do meu trabalho para eu ficar cuidando da minha filha, em tempo integral. Não é? Irmão, ela só faltou ser apedrejada como se ela fosse uma criminosa, irresponsável. Porque ela estava deixando a profissão dela. Estou deixando a minha profissão, estou cuidando da minha filha. Perdemos esse valor, irmãos. Entende? Então veja bem, o que Faraó está dizendo é: vão lá, ganhem o mundo, vão lá, ganhem muito dinheiro, vão lá, deem certo, vão lá, vocês podem até ser crentes, mas deixa a família, deixa o casamento. O que a gente tem visto hoje são casamentos, não é, que viraram, são casais que viraram sócios. Eles acordam de madrugada, voltam tarde da noite, eles se encontram de vez em quando rola um love, de vez em quando, muito raramente, porque eles nem têm tempo para isso mais. Irmão, eu estou falando seríssimo com vocês. Então o faraó diz: deixa a família. Mas o faraó, eu acho muito interessante que o Moisés diz negativo, tem que ir todo mundo. Vão os velhos, os avós vão, os pais vão, os jovens vão, os adolescentes vão, as crianças vão, vai todo mundo. E o faraó diz: então não vai ninguém. Então não vai ninguém. E aí o que acontece? Praga. Praga sobre o mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: esse mundo está perecendo. Este mundo jaz no maligno. Esse mundo aqui. Está entendendo? É a Bíblia que diz. Agora vamos lá.
O versículo 9, não, versículo 9 não, a nona praga. A nona praga é a praga das trevas. Então, quando o faraó diz, não vai ninguém, o Egito destruído pela praga dos gafanhotos, então vem a praga das trevas. A Bíblia diz que era uma treva tão densa que se podia tocar. Ninguém via absolutamente nada, ou seja, parou o Egito. Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Pensa o tempo, ninguém produzia nada. Irmão, tudo na escuridão. E aí o faraó então chama Moisés. Olha só, presta atenção. Outra negociação, olha como o faraó é, olha como o diabo é. Tá bom, pode ir os homens, tá bom, pode ir as mulheres, podem as crianças, podem todo mundo, mas fiquem os animais. Fiquem os animais. O que significavam os animais? Os animais eram a roupa, as ovelhas. Os animais eram os carros, os camelos e os cavalos. Os animais eram o leitinho das crianças, o gado. Os animais eram a carne, era o sustento deles. Então, irmão, o que o faraó está dizendo? Vocês podem ir servir o Senhor. Vocês podem ser crentes, desde que vocês fiquem na miséria. Irmão, nós temos visto isso, não é? Uma geração vivendo na necessidade. Não vocês, graças a Deus, todo mundo próspero, glória a Deus, não é? Mas eu vejo por aí tanta gente passando necessidade quase que do pão. Aí como que uma pessoa dessa serve a Deus, irmãos? Não é? Então, o que é que o Moisés fala para o faraó? Escuta aqui, faraó, não vai ficar nenhuma unha. Essa unha aqui é casco, né? É o casco de um animal. Ele vai dizer, não vai ficar nenhum animal, nada, você está dizendo, nenhum animal pequeno, nada do que é nosso vai ficar no Egito, nós vamos levar 100%. E essa que tinha que ser a nossa atitude, irmãos. Nós temos que levar tudo. É por isso que a gente tem um curso aqui na igreja chamado Crown, né, que é coroa em inglês, para ajudar você a aprender a administrar as suas finanças nos princípios da palavra de Deus. Não se trata só de 10%, né? Na verdade, os 90% é a primeira aula. A aula de mordomia, a gente aprende que, na verdade, nunca a Bíblia disse que 10% é de Deus. Tudo é de Deus. Deus não salvou 10% de você, Ele salvou tudo. Não é? Ele não disse para o jovem rico, vai, vende tudo que tem e dá 10% para mim que eu vou dar para os pobres. Não, Ele disse tudo. Não é? O reino de Deus, a Bíblia diz que é comparado a um homem que achou um tesouro no campo e vendeu tudo o que tinha para comprar esse tesouro, que é o reino de Deus. Então, não é 10%. Então, qual é o problema? O nosso problema é que a gente não sabe administrar os 90%. Então, a gente compra muito, a gente não guarda dinheiro, a gente não inverte, a gente quebra todos os princípios que a palavra de Deus ensina. E aí o cara lá fora da igreja, pratica o que a igreja não pratica e fica rico e prospera. Incrível, né, irmãos? Então, muito forte isso, né? Então, a primeira coisa aqui nessa história é, então, qual que é a primeira estação? Me ajuda aí. Qual que é a primeira estação? A libertação do Egito. Nós precisamos sair do Egito, dos valores do mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve o mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem coluna do meio, não tem meio termo. Amém, querido? Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem não ajunta, espalha. Amém? Então, é uma decisão que nós temos que tomar, sair do mundo. Amém? Quem está me entendendo? Diga glória a Deus. Então, essa libertação do Egito significa a salvação, o novo nascimento, a justificação. Então, se você foi salvo, beleza, eu acredito. Acredito que 100% aqui, em nome de Jesus, né? Já foram salvos, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, reconheceram o sangue de Jesus, não é? E foram salvos. Mas o que eu estou te falando aqui nesse primeiro ponto? Isso é maravilhoso, você saiu do Egito. Mas agora, irmão, começa a segunda estação, que é a provisão. Não é suficiente. Tem muito crente que saiu do Egito e está vivendo uma vida miserável de escassez, né? Negociando com Satanás, a família, os filhos, etc., como eu falei. Ok? Então vamos ver a segunda estação, grita aí, provisão. Qual que é a primeira estação? Libertação do Egito. Qual que é a segunda? Provisão. Porque agora eles vão entrar no deserto. Então eles saem do Egito e eles vão entrar no deserto. Mas olha como que Deus provê, é muito lindo isso, Deus provê no deserto. Porque eu falei até a nona praga, que foi a praga das trevas, escuridão completa.
Né? Aí o faraó então disse que eles poderiam ir, beleza, pode ir todo mundo, inclusive mulheres e crianças, os animais também foram liberados agora, tudo bem. Só que Moisés diz, não, nós queremos que vocês indenizem os 430 anos que nós vivemos aqui. Então Deus deu graça, olha só o que a Bíblia vai dizer, Êxodo 12, 36. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então eles saem de lá do Egito, é a segunda estação da provisão. Presta atenção aqui, eles vão sair do Egito com o bolso cheio, mas para um propósito, não é? Por que eles levaram ouro, prata, joias e tanta coisa que eles levaram? Para construir o tabernáculo. Era para isso. Deus queria que eles construíssem um tabernáculo, e o tabernáculo, irmão, foi feito com muita excelência, não é? Agora, o que eu quero te dizer? Que muita gente está morando no deserto. Olha, o deserto é um lugar que, beleza, nós já saímos do Egito, glória a Deus. Saímos desses valores do mundo. Nós não queremos mais conversa com o mundo. Nós não queremos negociar nossa família, nem nossos filhos, nem nosso dinheiro. Beleza, nós estamos saindo de lá. Só que a gente vai passar por um período de deserto. Não é? E muita gente se conforma no deserto. Porque, olha, no deserto acontecem muitos milagres. Né? Acontecem muitos milagres no deserto. O primeiro milagre aqui, ele já sai, não é? Com provisão para o deserto. Ele já sai de lá todo animado, rapaz, olha o milagre, recebemos uma bênção, eles deram presentes para nós, olha só. Mas é só uma provisão, é por um tempo. Não é onde você vai morar, não é no deserto. Você está passando por ele, diga glória a Deus. Não é? Então, uma coisa que eu acho muito interessante, pelo menos 3 coisas que eu acho muito interessante, acontece muita coisa no deserto, não é? O deserto é muito rico, mas uma coisa que acontece no deserto, o maná. Lembra do maná? Que o maná, a Bíblia diz que chovia do céu o pão, e o povo saía e colhia diariamente, grita aí, diariamente, a porção para cada dia, por 40 anos, eles foram sustentados por esse pão que caía. Ele tinha gosto de bolo de mel, não é? Ele parecia com o coentro, e quando eles faziam o bolo, ficava parecido com bolo de mel, que delícia. Não é? E aí tinha uma coisa interessante, eles tinham que colher de segunda a quinta, não podia colher mais do que 1 litro, eles tinham uma medida, não é? Se eles colhiam mais do que 1 litro, apodrecia e cheirava mal, porque Deus estava ensinando para eles, confia em mim, eu vou prover todos os dias, vai dar certo, não é? Então alguns com medo fizeram o seguinte, tá? Se você ler, você vai ver, não é? Êxodo capítulo 16 mostra que alguns falaram assim, rapaz, e se não vier amanhã, vamos colher 2 litros. E aí apodreceu, cheirou mal, ou seja, eles perderam os 2 litros, aquele dia eles passaram fome. Quando a gente não confia em Deus, a gente passa necessidade. Tem muita gente que não confia em Deus e passa necessidade. Entende o que eu estou falando? E aí a Bíblia diz que na sexta-feira eles eram autorizados a colher o dobro. E quando eles colhiam o dobro na sexta-feira, não apodrecia e nem cheirava mal. Porque no sábado Deus queria eles, só para Ele. É o sábado do Senhor, deixa que eu pago a conta. Vocês vão colher o dobro na sexta-feira, porque eu quero que vocês fiquem comigo no sábado de boa. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Tudo o que Deus nos deu, tudo, uma parte é dele. Você vê, desde o Gênesis, Deus deu o paraíso, mas não deu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que Deus dá, Ele diz, essa parte aqui é minha. Não toquem nela, é minha. Não é? Deus não precisa de nada, irmão, mas isso é para nós. Para que a gente entenda que uma parte é dele. Ele deu a semana. Ali no Antigo Testamento, Ele não deu o sábado. O sábado era do Senhor, sempre é assim. Deixa eu te falar uma coisa. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Ei, irmão, domingo é do Senhor. O que é que você está fazendo com o domingo do Senhor? Entende o que eu estou falando? Então, a pessoa está lá. Rapaz, não é o suficiente. Deus te deu a vida. Ele que sustenta a sua vida. Esse coraçãozinho aí está batendo porque Ele está sustentando. Entende? Não, mas aí eu não posso. Eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Eu tenho que trabalhar domingo também. Eu não posso servir a Deus. Você está entendendo que você está tocando em algo que é sagrado? Que não é seu, que é do Senhor? Tem alguém me entendendo? Entende? Então, Deus falou para eles, para que no sábado eles não podiam colher.
Isso é o milagre do maná. Mas tem outro milagre que eu amo demais também no deserto, que é o da codornizes, né? O codornas. Porque o povo começou a reclamar do maná. Esse maná todo dia, bolo de mel todo dia, ninguém aguenta mais esse maná. Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, reúne o povo, porque eu vou dar por um mês carne para eles comerem. Mas é o seguinte, eu vou dar carne até eles passarem mal. Não é? E aí o Moisés tem que lembrar a Deus, né? Porque ele fala assim: Senhor, acho que o Senhor não está ligado, que nós somos 600.000 homens, fora mulheres e crianças. E nós estamos distante do mar, e nós não temos gado. Onde que o Senhor vai arrumar peixe, gado, para toda essa gente? E como assim que o Senhor vai dar carne todos os dias por um mês? Está vendo que não tem como? Aí eu acho tão linda a resposta de Deus, Números 23, Deus fala assim: porém o Senhor responde a Moisés: ter-se-ia encurtado a minha mão? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. No versículo 31 ele diz, a Bíblia diz: então soprou o vento da parte do Senhor. Deus só deu um sopro. Ei, Deus dá um sopro e resolve o seu caso. Ah, muito difícil, Senhor, eu não vou conseguir. Não dá, não consigo. Não dá o efeito especial. Aí, Deus dá só um sopro. E lá vem, irmãos, a Bíblia diz: olha, veio um sopro da parte do Senhor, e o mar trouxe codornizes e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, não é? É 1 quilômetro. E de um lado e do outro do arraial, um raio de 1 quilômetro, cerca de 2 côvados, ou seja, 1 metro de altura. Codornas, irmãos, que esses caras comeram até passar mal, até vomitarem de tanto que eles comeram. Irmão, Deus é capaz. Vocês estão comigo? Deus é capaz, nós só precisamos não nos precipitar. O que eu vejo, irmãos, uma das coisas que eu tenho visto é, não vocês, graças a Deus, mas as pessoas se metem em empréstimos, se metem em financiamento, em confusão financeira, não são capazes de esperar no Senhor, de confiar na provisão do Senhor no deserto. O Deus que te tirou do Egito, irmão, o Deus que te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, é capaz de sustentar você na sua jornada até Canaã. E muita gente se enrolando em dívida, muita gente, 76%, dado do IBGE, 76% dos brasileiros estão falidos, endividados. Outra coisa que acontece no deserto, e tem que acontecer na nossa vida, no deserto, grita aí: direção e proteção. Amém? Então, por que acontece? A Bíblia diz que é muito lindo isso, né? Porque eles não sabiam onde era a terra. Eles não sabiam, eles saíram do Egito e não sabiam onde era. Então, Deus providenciou uma nuvem, que durante o dia conduzia eles. E durante a noite, uma coluna de fogo. Então, quem determinava a hora deles levantarem o acampamento era a nuvem. Quando a nuvem levantava, eles desmontavam o acampamento e partiam. Quando a nuvem baixava, eles desmontavam o acampamento e ficavam ali por algum tempo. E a coluna de fogo fazia o mesmo, só que tinha um detalhe. Porque a nuvem e a coluna de fogo clareava a frente para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo, essa mesma nuvem que clareava para Israel, escurecia para os egípcios que vinham atrás. Então eles nunca se encontraram. Os egípcios nunca acharam o povo de Israel no deserto para os matar. Sabe essa provisão, irmão? Deus está te protegendo. Deus está te protegendo. Deixa eu contar esse testemunho rápido, né? Eu achei tão tremendo, eu disse: meu Deus, a gente tem que cuidar, a gente tem que se cuidar. Por isso que a Bíblia diz, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, essa oração. Mas também, livra-nos do mal. É todo dia também. Igual o pão. Aí esse irmão, ele estava fazendo até um servicinho para mim. Ele é irmão, mas não é da nossa igreja. Crente, rapaz, o cara. Comecei a conversar com ele, gostei demais dele. Não é? O cara, homem de Deus, ele e a esposa, eles trabalham juntos. Ele me contando que ele foi fazer um serviço na casa de um policial. O policial tinha fama de mal. Né? Aí ele fez o servição, casa do cara top, ele fez o servição lá e tal. Ele mexe com aquele piso laminado. E aí tinha um reparozinho para fazer. Aí o chefão lá, o poderoso chefão, ligou: rapaz, ficou esse servicinho aqui. Ele falou: não, estou indo aí, só para fazer. Aí ele falou: bora bem, né, para a esposa que trabalha com ele. Aí a esposa falou: amor, você só vai fazer isso?
Não, eu não vou lá não, você vai passar 30 minutos lá, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas ele contando para mim, pastor, a mulher se veste mal, o senhor está me entendendo? Eu disse, eu estou entendendo. Então eu não queria ir sozinho de jeito nenhum. Homem de Deus, né, irmãos? Olha como vale a pena ser homem de Deus. Olha o final da história. Aí ele convenceu a mulher. Mas amor, a mulher, tá bom, bora, foi. Eles entraram no quarto do casal para fazer o reparo. E aí a esposa do poderoso chefão entrou. E ficou conversando com a irmã. E altos papos com a irmã. Estava chovendo muito. Bateu uma ventania, fechou a porta do quarto. Bah! E nessa barulho da ventania, o menininho do casal ficou batendo na porta, querendo entrar. E ninguém abria a porta. E nessa ocasião, o pai, o marido, o poderoso chefão, ligou no celular dela, que estava do lado de fora. O menino atendeu. Cadê sua mãe? Está lá no quarto com o homem que está consertando o piso. Irmão, quando ele está ali consertando o piso, irmão, a porta foi arrombada. O Satanás entrou. O Satanás no couro do marido. E o cara já entrou, irmão, endemoninhado. Todo mundo se assustou. Quando ele viu a mulher conversando com a esposa do outro, de boa, ele ficou meio sem entender. Aí ele disse, pastor, o senhor está entendendo que o senhor está falando com um homem que ressuscitou? Nós precisamos de direção e proteção na vida, meu irmão. Todo o tempo. E nós temos isso nesse período que nós estamos vivendo, alguns estão vivendo, que é o período da provisão. Você já saiu do Egito, está certo. Você aceitou Jesus, está certo. Você foi salvo, maravilha. Mas não parou por aí. Você vai passar um período até Canaã. E nesse período não confunda milagres que você recebe com a sua Canaã. Eu vou chegar aqui na Canaã agora. Eu quero te mostrar o que é a Canaã. Não é? Muita gente está ali, rapaz, recebeu um milagre, rapaz, recebeu outro. Às vezes é só a provisão, é o maná, é a codorna que caiu, é a nuvem que te dirige. E tem gente que vive a vida inteira só com a provisão. A provisão é maravilhosa, irmãos, mas nós temos que entrar em Canaã. Nós temos que entrar na terra prometida. Nós temos que entrar na promessa, e é isso que Deus quer para nós. E o nosso terceiro e último ponto, grita aí, abundância. Qual que é o primeiro? Libertação do Egito, você já saiu de lá. Qual que é o segundo? Provisão. Muitos irmãos hoje de manhã lá falaram assim, pastor, eu acho que eu estou aí no deserto. Pois é, então passa logo, meu irmão, por esse deserto. Para de morar nesse deserto. Sai daí. Ou não faz como outros que voltam para o Egito. Não é? Então vamos ver aqui, grita comigo aí, abundância. Então Josué 5,12 diz assim: no dia seguinte, depois de comerem do produto da terra, então eles entraram em Canaã, eles atravessaram o Jordão, a muralha de Jericó se curvou, se ajoelhou para Deus, eles entraram, não é? Ali em Jericó, entraram em Canaã, terra prometida, aleluia, a promessa se cumpriu, glória a Deus, como vai se cumprir na sua vida, não é? Agora, no dia seguinte, depois que comeram do produto da terra, acabou o maná. 40 anos. Não é? A Mila lembrando, né, que a minha irmã dava umas roupas, e o meu cunhado dava as roupas dele, né, para a gente, quando a gente era missionário. Rapaz, a Meila só andava, minha irmã, né, uma mulher assim, muito rica e tal, e aí a Meila só andava linda, só andava gata, aliás, ela é uma gata, né? E aí, rapaz, e o meu cunhado, irmão, meu cunhado, rapaz, o cara tinha o meu corpo, eu não precisava nem fazer bainha da calça, Antônio. Rapaz, dava certinho, os sapatos dele, e ele só dava tudo novinho. Rapaz, o maná, né? Aí um dia, parou, né? Aí eu falei, puxa, a minha irmã me esqueceu. A Mila disse, amor, você não precisa mais disso, não é? Você já entrou em Canaã. Ei, você vai entrar em Canaã, irmão. Sabe por que eu digo isso? Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida. É o sonho de Deus para você. Ele te tirou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor, vida abundante para você. Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Então olha só, parou o maná.
E os filhos de Israel não mais tiveram maná, porém naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Aleluia. Presta atenção, isso aqui é muito tremendo. Deixa eu terminar com isso. Irmão, o que é que significa chegar em Canaã? Então vocês sabem que Canaã é a tipologia da vida abundante. Canaã não é o céu. Canaã é aqui. É a vida abundante aqui, para cumprir um propósito de Deus. Se você tiver só o suficiente para você, não, pastor, eu sou muito humilde, eu só quero ter o suficiente para mim, você não vai cumprir o propósito de Deus. Não, porque a Bíblia fala de uma medida, de uma medida, como é que é? Sacudida, recalcada, sacudida, transbordante. Tem que transbordar, não é? Generosamente, generosa. É esse que é o propósito. Tem que sobrar. Você tem que ser uma bênção, você tem que ser um abençoador. Então olha só. Então o que significa chegar em Canaã? Isso, é a vida abundante, né? Então a primeira coisa que significa chegar em Canaã, grita aí, é ter para dar. Ter para dar. Irmão, prosperidade é ter para dar. Então no Egito, Israel trabalhava e não desfrutava de nada, certo? 5 horas da manhã eles começavam, parava meia-noite, rapaz, o dia inteiro, comia ali eles ganhavam 3 peixes, o salário deles, né? 3 peixes, pão, pano e pau, muito pau, não é? Era isso que eles ganhavam, eles não desfrutavam de nada. Aí, no deserto, Israel dependia diariamente do maná, muito legal, eles tinham milagres, não é? A água da rocha, a água amarga ficou doce, tinham alguns milagres, maravilha, maravilha, mas não era para eles morarem ali. Mas em Canaã, isso eu quero te mostrar, em Canaã, eles plantavam e colhiam, e desfrutavam do fruto da terra, só que eles não davam conta de comer tudo. Eles plantavam uma parte, de novo como o Antônio falou, eles doavam uma parte, agora eles são autônomos. Agora eles foram emancipados para abençoar. Agora eles são abençoadores. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamado para ser um abençoador. Quem recebe? É muito bom a gente ser abençoado, receber um manazinho, receber um sustento, contar um testemunho. É muito legal. Mas, irmão, melhor do que isso é você ser um abençoador. Alguém que ajuda, alguém que resolve, alguém que socorre, não é? Você vê isso várias vezes na Bíblia, pessoas que receberam, que foram tiradas, né, do Egito e foram colocadas em Canaã e se tornaram abençoadores. Por exemplo, a viúva de Serepta, né? Olha a viúva de Serepta, irmãos, a irmã crente, que a Bíblia diz que Deus falou assim para o Elias: Elias, eu falei com uma mulher viúva para te sustentar. Ou seja, essa mulher era uma mulher de oração, essa mulher era uma mulher que tinha relacionamento com Deus. Deus falou para Moisés: eu já preparei ela. Aí Moisés chega, o Elias chega, né? O Elias chega lá. Quando ele chega, ele pensa: será que é essa? Pensa a mulher lá, irmã, pobrezinha, magérrima, coitada da irmãzinha. Pensa na irmãzinha, crente, prisioneira de Satanás. Está vendo? Aí chega o Elias. Aí, eu penso que o Elias, não fez uma oração rápida: Senhor, é essa aí mesmo. Deus, é essa. Aí ele chega com ela: oi, irmã, paz do Senhor. Oi. Aí ele fica com vergonha, né? Ele fala assim: irmã, será que a senhora poderia me arrumar um copo de água? Quer ver, lendo na sua Bíblia? Aí ela fala assim: tá bom, e dá. Aí quando ela vai saindo para buscar água, ele diz: irmã, será que a senhora podia trazer um pedaço de pão para mim? Aí a viúva olha para ele assim com um olhar tão triste, irmão, tão triste, tão profundo. Ela olha nos olhos do profeta e diz: irmão, tão certo como vive o Senhor e como vive a sua alma, eu não tenho nada. Não é? Eu estou aqui juntando um pouquinho de madeira, de uns pauzinhos aqui, para fazer um foguinho, para fazer um bolinho de chuva, não é? Com trigo, com água, é a última farinha que tem na minha botija para comer com meu filho, não é? E aí esperar a morte. O Elias fica cheio do Espírito Santo e diz para ela: pois faça isso, mas primeiro traga um bolinho para mim. Você consegue entender? Você consegue entrar nessa história e pensar no absurdo que é essa história, irmãos?
não é? E essa maluca dessa mulher faz isso. E ela traz o primeiro bolinho para o profeta. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que a farinha da botija jamais acabou. O azeite da panela jamais cessou. Irmãos, essa mulher passou toda a seca sustentando o ministério do profeta. Presta atenção, você foi chamado para ser abençoador. Você foi chamado para ser um abençoador, não é? Ali na pesca maravilhosa é a mesma coisa. Jesus diz, lança as redes. Eles passaram a noite toda pescando, se esforçando, pagando preço, trabalhando de 5 da manhã à meia-noite, e domingo e sábado também. Jesus falou, faça do meu jeito, rapaz. Faz do meu jeito. Lança as redes. Mas nós já tentamos. E aí eles resolvem obedecer. Segundo a tua palavra nós lançaremos. Quando eles lançam, irmãos, eles escolhem uma quantidade de peixe tão grande que se eles não repartissem, eles iam morrer. Quem não reparte, morre. Né? A Bíblia diz que os barcos se aproximaram, eles começaram a distribuir, porque eles na verdade estavam descarregando o barco dele para não afundar. E os caras também quase que iam afundando. E rapaz, e aí o cara que ia afundando chamava outro para compartilhar. E aí os barcos foram chegando lá e rapaz, me socorre aí, recebe aí a bênção, porque eu vou afundar com tanta bênção. É para isso que isso que é Canaã, vocês estão me entendendo? Isso que é vida abundante, é ter para dar. A Bíblia diz, dá e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Muito forte isso. O José do Egito é abençoado, não é? E aí, irmão, ele coloca os irmãos dele na melhor terra do Egito, os caras que fizeram mal para ele, não é? Por culpa dele, a nação prospera no Egito, porque ele abençoou o povo. Aí, eu vou terminar com isso aqui. Eu lembro, né, que... Porque assim, deixa eu perguntar aqui, quem aqui gostaria de ganhar um carro? Né? Então muita gente não queria, né? Tem uns que estão assim, não sabe se quer ou não quer. Bora ver de novo. Quem quer? Né? Eu digo assim, que melhor do que ganhar um carro é dar um carro. Porque você só dá um carro se você tem um, né? Se você tem dor, né? Então, e aí, esse versículo que o Antônio usou, eu tive uma experiência muito legal com ele, porque eu ganhei um carro, há muitos anos atrás, né? Talvez uns 10 anos atrás, nós ganhamos, irmão, um carro de verdade, que era muito superior ao meu, assim de longe, não tinha nem comparação, né? O carro era muito lindo, muito top, carrão mesmo, né? Carrão de luxo, rapaz, e ganhei o carro, fiquei feliz. Pensa num cara que ficou feliz com um carro novo, eu. Aí eu falei para a Meila, amor, vamos viajar no nosso carro novo. E a gente ganhou mesmo, de graça, ganhou assim, ó, tudo, o carro quitado. Toma aqui o carro, aqui a chave. O cara foi lá, me deu o carro, não acreditei. Aí saí com a Meila, então a gente foi viajar no carro. Só que de manhã cedo eu li esse versículo que o Antônio leu. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Não é? E, meu Deus, quando eu li isso, sabe aquela convicção no meu coração, não sei te explicar? Que não era pão, era semente. Primeiro eu disse, está amarrado, Satanás, vem, tira o pé do meu carro. Né? Mas aquilo, irmão, eu não falei nada para a Meila, mas acabou a minha viagem. Acabou, porque eu falei, cara, esse carro não é meu, isso é uma semente. Não, mas não é possível. Eu fiquei lutando com aquilo dentro de mim, dentro do meu coração. Saí no carro, bora, arrumamos as coisas, saímos no carro para a nossa viagem. E eu, com meu coração quase doendo de angústia, sabendo que eu estou dirigindo o carro dos outros, como se fosse meu. Deus já tinha dito, não é pão, é semente. Aí eu não aguentei, eu falei, amor, eu creio que Deus falou comigo hoje de manhã. O carro não é nosso. Na verdade, Deus deu uma semente para a gente semear. Quando eu falei isso, a Mila disse, Deus está falando a mesma coisa comigo. Até tu. Mas, e aí, irmãos, acabou a nossa viagem, disse, amor, bora voltar. Esse carro não é nosso, está errado. Aí a gente deu a volta, voltamos para casa, e eu dei o carro, né? A igreja estava em construção e nós construímos uma parte lá que a gente sonhava muito de ter, né, na igreja. Aí eu realizei o sonho, nós doamos. Ou seja, irmão, melhor do que você ganhar é você poder doar. Por isso que Jesus diz, melhor coisa é dar do que receber. Deus quer que você tenha para dar.
né? Irmão, o que Deus já me abençoou de lá para cá, olha, é impressionante. Era a semente mesmo. Plantei a semente e tenho colhido os frutos dela, né? Outra coisa que é, o que é, pastor, a terra prometida? Não é? Diga aí, bem forte assim, a terra prometida. A Canaã de Deus é ter para dar. Agora, o que é a terra prometida? Grita aí, propósito. Porque olha só, Deus vai falar assim, Êxodo 3, versículo 8: desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então veja bem, Deus desce para tirar eles do Egito, livrá-lo das mãos dos egípcios. Presta atenção, mas não somente isso, e para fazê-lo subir para a terra que eu dei para eles, por propósito. Então o que é a Canaã? É o lugar de Deus para você. O que é a vida abundante? É o lugar que Deus tem para você. É o propósito de Deus para a sua vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa, nesse lugar a gente é feliz. Já viu o pássaro querendo nadar? Não é? Ou o peixe querendo voar? Irmão, ele vai se esforçar tanto, vai ser tão difícil para ele. O máximo que ele vai conseguir é virar um pinguim, que nem voa bem e nem nada bem. Nem nada bem como um peixe, nem voa bem como um pássaro. Não, irmãos, é porque nós nascemos para cumprir um propósito. Esse propósito, quando você encontra esse propósito, não interessa se você está no centro da vontade de Deus, já era. Quando eu tive a convicção, né, eu conto isso lá, que quando eu tive a convicção de vir para cá, aí o pessoal de Palmas falou assim, não pastor, nós queremos que o senhor fique. Tipo assim, né, brincavam comigo, nós vamos fazer um baixo assinado para o senhor ficar. Eu falei para eles assim, sério, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Falei na igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora eu sei que é para eu ir, Deus mandou eu ir. Se eu ficar, eu vou ser o pior pastor que vocês já tiveram, porque eu vou estar fora do propósito de Deus. Vocês estão me entendendo? Agora vocês têm um melhor pastor, porque eu estou dentro do propósito de Deus. Amém? Grita aí, propósito. Grita aí, destino. Então Canaã não representa uma vida sem guerra, não representa uma vida sem luta. Eles tiveram muitas lutas lá em Canaã, mas representa uma vida vivida dentro do propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Lembra que quando Deus começou a mandar o Moisés ir, o Moisés repetiu isso 10 vezes. Ele disse para o faraó, deixa o meu povo ir. Assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Ei, você está aqui para servir o Senhor. Você está aqui para... Você foi liberto do Egito para servir o Senhor. Você passou pelo deserto para ser treinado para servir o Senhor. Você vai entrar em Canaã para você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Você vai prosperar lá. Você vai dar certo lá. Você vai ter vida abundante. Você vai ter para dar. Se você crer, receba isso em nome de Jesus. Para cumprir um propósito de Deus, só para isso. Se você retém isso, se você retém e você não passa, você perdeu o propósito da sua vida. Entende? Então, ó, escuta o que eu vou te falar aqui, ó. Presta atenção. É o que eu creio. A pessoa não tem, não é porque, toda vez eu esqueço, ela não dá, não é porque ela não tem. Ela não tem porque ela não dá, porque você nasceu para dar. Você nasceu para ser um abençoador. Pastor, eu estou todo enrolado. Dá uma olhada na sua vida de generosidade. Verifique isso no seu corpo. Só você sabe. Ninguém sabe, irmão. Só você que sabe. Isso não é para mim, não. Não é para a igreja, não. Não é. Porque vocês viram, quando faltou aqui, Deus mandou de fora. Não é isso. Não é por isso. É para você. É para você. Seja liberto de Satanás. Não sirva a mamon. Não sirva a avareza. A Bíblia diz que o avarento é idólatra. Seja homem de Deus, sirva a Deus. Vamos cantar essa música, né? Eu até anotei, eu achei linda essa frase dessa música. Eu quebro o meu vaso aos seus pés. É isso, irmão, nós somos o vaso, amém?